Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam aqui bem-vindos a mais uma palestra online do Sebrae. Eu sou o Paulo, estou aqui hoje para dar um suporte para vocês no chat. O tema de hoje da nossa palestra é Encantamente, o segredo da consolidação da experiência do cliente. O nosso palestrante convidado é o Peter Roman, tá? A gente pede a colaboração de vocês em manter os microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação. Lembro a vocês que as perguntas devem ser enviadas pelo chat, a nossa interação vai ser por ali. Desejo a todos uma ótima palestra e convido o palestrante Peter Roma para iniciar. Bem-vindo, Peter. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Paulo. Vocês me veem? Ou você já está só com a apresentação? Ok, perfeito. Bom, boa tarde a todos. Começando no horário certo para realmente valorizar e para prestigiar as pessoas que entram no horário. Primeiro, queria falar sobre o nome da palestra, Encantamente. Por que não é encantamento? Porque, na verdade, o que a gente tem que encantar e o que a gente tem que atingir quando a gente trabalha com consolidação da experiência do cliente, quando a gente trata com experiência, que é uma emoção, é com o cérebro, a mente do cliente. Porque quem sente a emoção é a mente. Quem processa a emoção é a mente. E quem determina o que vai fazer, qual a atitude, qual a ação que vai tomar, uma vez que ele recebe essa informação e emociona, é a mente também. Então, assim, nós temos que encantar a mente do nosso cliente. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho de como é que funciona a mente do nosso cliente. Uma das coisas que mais prendem a atenção da gente são informações que a gente classifica como informações não tão boas, ou informações perigosas, ou informações que causam dor. Por quê? Porque a nossa mente se prende nas coisas, nesse tipo de informação, primeiro, porque a gente está designado, a gente foi criado e construído para sobreviver. Então, qualquer coisa que seja negativa, que seja um perigo, que vá causar dor, vai atrapalhar a nossa sobrevivência. Então, a gente presta muito mais atenção nas coisas ditas negativas do que nas coisas ditas positivas. Por isso mesmo, a gente tem que entender como é que funciona a mente do nosso cliente, para que a gente possa vender para ele muito mais do que ele jamais sonhou em pedir. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês. Todo mundo gosta de comprar, né, gente? Isso é uma base. Todo mundo adora comprar. Por quê? Porque quando você compra, você está se presenteando. Quando você está se presenteando, você está ficando feliz. Você está fazendo uma coisa bacana para você. Isso está liberando dentro do seu cérebro uma droga, uma substância, um neurotransmissor chamado ocitocina, que é conhecido como a droga da antecipação do prazer. E ele literalmente, ele vicia, digamos assim. Por isso que a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. O que acontece? Você vai cheio de ocitocina, você vai cheio de vontade de comprar. Você vê que o seu filho de 3, 4 anos, 5 anos entra no shopping center e pergunta: mamãe, papai, posso comprar alguma coisa? Ele não sabe nem o que ele quer comprar, mas ele sabe que ele quer comprar. Então, comprar faz bem. Comprar deixa a gente feliz e é atrás da felicidade que a gente corre. Porém, a maior parte de nós detesta aquele vendedor chato. Então, a gente gosta de comprar, mas a gente detesta que vendam para a gente. Se você que está do outro lado tem uma empresa como a minha, se você é uma pessoa de negócios, você sabe que você tem que vender o seu produto, o seu serviço para o seu cliente. E aí, como é que faz? Se as pessoas gostam de comprar, mas elas odeiam que você venda, como é que você trabalha com essa dor? Como é que você trabalha com esse problema, digamos assim, que aparece? A frase veio de um grande palestrante, um grande vendedor aqui dos Estados Unidos, chamado Zig Ziglar, e que vale muito hoje, que a gente está em casa e muitas vezes a gente não consegue vender, porque se você for vender para uma pessoa que hoje em dia está confinada dentro de casa, está assustada porque não sabe como vai ser o futuro, se vai continuar se o negócio vai continuar, se vai ter dinheiro para continuar trabalhando ou se vai continuar com o emprego, se você liga para ela e tenta vender, essa pessoa vai cada vez menos gostar de você. Então a frase do Zig Ziglar é a seguinte: para de vender,
e começa a ajudar. Posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente possa fazer por você? Você está precisando de alguma coisa? Nesse momento é o momento da gente ajudar as pessoas e não vender. Porque quando você ajuda, você sai de um mercado, digamos assim, que é o mercado de números, o mercado de venda, o mercado que você só está aqui para vender coisas para mim, e você vai para o mercado social, onde existe uma outra comparação e você troca preço por valor. Quando você começa a entregar valor para o teu cliente, ele começa a te observar de uma outra forma. E muitas vezes isso elimina a negociação de preço. Porque vamos ser claros, gente, o produto que você vende pode ser muito bom, mas eu tenho certeza que algum dos teus concorrentes tem o mesmo produto. Então não é o produto que vende, é a interação com o vendedor, é a interação com o seu cliente. O que esquenta o produto, o que faz ele comprar, é essa emoção que você gera da experiência do cliente lidar com você. Isso tudo vem aqui, gente. Isso tudo está na mente. Você tem que entender que você não vende produto, você vende a emoção que o produto causa no seu cliente. Mas como é que eu sei disso? Ué, presta atenção como é que você fica quando você compra alguma coisa. Ou quando você pensa em comprar alguma coisa. E aí você vai ver que você está comprando a emoção. E se por um acaso você comprar a coisa e essa emoção não vier junto, o que acontece? Você não usa a coisa. Olha só. As empresas de sucesso, elas vencem não porque elas oferecem os produtos que os consumidores querem, mas porque eles oferecem o que eles nunca imaginaram em pedir. Como é que eles fazem isso? Entendendo qual é a emoção que está por trás da necessidade de compra, do ato de compra. A Harvard diz, a Universidade de Harvard aqui nos Estados Unidos, diz que 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente. E no nosso subconsciente, o que é que está? Está o cérebro emocional e o cérebro primitivo. Então, nós decidimos muito antes por conta de cheiro, de som, de postura, do jeito que você fala, do jeito que você se apresenta. Tem uma química muito grande em cima da nossa tomada de decisão. E como é que eu sei o que é que você veio? Como é que eu te vendo mais do que você pediu? Simplesmente entendendo qual é a tua motivação de compra. Simplesmente fazendo algumas perguntas inteligentes, fazendo algumas perguntas. Você veio comprar uma camisa? Puxa, que legal, você veio comprar essa camisa. Onde é que você vai com essa camisa? Ah, eu vou numa festa. Ah, essa festa tem bastante gente que você conhece? Ah, tem, é uma festa da empresa. Poxa, então seus chefes vão estar lá? Não, não só meus chefes, os diretores, o dono da empresa. Ah, então você quer uma camisa que impressione. Olha só, você já está no caminho. Sim, eu quero uma camisa que impressione. Então faz o seguinte, pega essa camisa aqui, mas pega essa calça, esse cinto, esse sapato, e depois você dá uma olhada no espelho e vê se é essa a impressão que você quer causar no teu chefe, no teu diretor, no dono da empresa. Muito provavelmente ele vai sair de lá com mais do que só uma camisa. Ela vai sair de lá com mais do que só uma camisa. Por quê? Porque você entendeu qual era a emoção e você aumentou essa dose do que eu chamei lá no começo de dopamina. Ela está se sentindo melhor, ele está se sentindo melhor ainda com a composição. Claro que vai passar depois pelo racional, mas o emocional já está estimulado. Você já tem 80, 70% da venda feita porque você entendeu a cabeça do teu cliente. O Leonard Modlinov é um físico, né, autor de livros, inclusive esse livro Subliminar foi o livro que me trouxe para a área de neurociências, porque é muito fácil de ler, muito fácil de degustar. Eu estou colocando para vocês, se vocês tiverem interesse, o QR Code. Se você escanear esse QR Code agora, você tem informações sobre o livro. Enfim, você pode ter mais acesso a ele se você tiver interesse, tá bom? Vamos para frente. Gente, o que a gente tem que entender é que na economia de experiência não existe mais o tipo de venda que eles chamavam de negócio para negócio, negócio para pessoa, ou mesmo pessoa para pessoa. Tem humano para humano, ser humano vendendo para ser humano, com todas as características que o ser humano tem. Então hoje a gente tem que personalizar. Ah, mas a camisa, como é que eu personalizo a camisa? Fazendo a pessoa se sentir no local
curtindo a festa, curtindo o evento que ela pensou em comprar essa camisa para. Você personalizou, você colocou essa camisa num contexto onde a pessoa entende onde ela está, e com isso ela começa a se sentir lá dentro, ela começa a sentir que a camisa faz parte dela, é uma camisa que é feita para ela. Os homens não têm muito problema em escolha, por exemplo, de camisa. A gente sabe que é uma camisa branca, e que seja de seda ou de algum tecido de algodão. A gente vai, acha 3, 4, pega uma e vai embora. A mulher, ela faz totalmente diferente. Ela pega no tecido, ela olha várias camisas, ela olha vários modelos, ela escolhe, no final ela acha uma. Quando ela está saindo para ir para a caixa para comprar, ela lembra que viu uma amiga com essa camisa numa festa. Ela não compra. Gente, a gente justifica com a razão o que a gente compra com a emoção. Ela não vai comprar se ela lembrar que uma amiga dela que vai estar nessa festa tem essa camisa. Ela vai pegar outra camisa. Então a gente tem que saber, né, se diferenciar pela personalização, pela customização da nossa interação com o cliente. Porque, de novo, o produto é frio. Não é o produto que vende. É a forma com que você interage, que você entrega a experiência para o teu cliente, que vai fazer toda a diferença. As empresas inteligentes hoje, não é que elas prestam muito mais atenção no agora do que no urgente. O que eu estou falando com isso? Tem várias coisas urgentes que a gente precisa fazer. Mandar e-mails, fechar contratos, comprar, se você tem um restaurante, comprar produtos e assim por diante. Só que se acontece uma situação na sua frente que exige que você haja imediatamente, naquele momento, está acontecendo neste momento, agora, você não pode falar para a pessoa, desculpe, eu tenho que mandar um e-mail e deixar ela sem receber nenhuma interação de sua parte. Ela vai embora. E o problema de uma pessoa que vai embora é que ela vai começar a falar mal da sua loja. A experiência negativa, ela faz muito mais espuma do que a experiência positiva. É muito mais fácil você falar de uma coisa que não deu certo, ou valorizar, ou contar para os outros, do que uma coisa positiva. Ela tem que ser muito positiva para que você comece a divulgar para os outros. O cliente tem sempre razão, né? Não. Sabe por quê? A gente aprendeu isso, a gente ouviu isso. Eu tenho 55 anos, eu ouvi desde que eu entrei no mercado de trabalho. O cliente tem sempre razão, o cliente tem sempre razão. Deixa eu dar uma imagem, uma história para você. Vamos supor que você trabalha no atendimento ao consumidor, numa empresa de tecnologia que tem um produto que modifica, digamos assim, a cor do céu. Mas é a cor do céu de uma foto, é a cor do céu que está no teu screen do computador. A pessoa que comprou não entendeu, achou que era a cor do céu, céu. Poxa, Peter, você está louco, né? Ninguém modifica a cor do céu. Mas às vezes a gente não lê manual, às vezes a gente não sabe entregar o produto, às vezes o cliente não lê para que o produto serve e está com a impressão que ele serve para outra coisa. Vamos continuar nesse exemplo. Eu te vendi um produto que mudaria a cor do céu de fotografia. Você comprou achando que era um produto que mudava a cor do céu. Vamos lá, o cliente tem sempre razão? Ele liga para você e fala, minha filha, meu filho, é o seguinte, comprei um produto que diz que deixava a cor do céu todo dia azul. O céu está cinza. Eu quero que você mude o céu. E aí? Se o cliente tem sempre razão, você vai fazer o quê? Duas chances. A primeira, tirar da reta. Fala com... Peraí que eu vou te mandar para um analista do produto. Sabendo que ele não vai resolver nada, você só está passando a bola. Você só está aumentando a frustração do cliente, que vai passar de um para outro, para outro, para outro, e não vai ser resolvido. Ou você entende que o cliente não tem sempre razão, mas o cliente é sempre o cliente, é aquela pessoa que vai trazer o negócio dela para você e que vai fazer com que o seu negócio continue funcionando. Se ele é sempre o cliente e ele nem sempre tem razão, o que você pode explicar para ele é que, eventualmente, não é esta a função do produto que ele comprou. Mas o fulano me vendeu. Olha, entendo o que o senhor está falando, não tiro sua razão, mas este produto que o senhor comprou
ele não vai modificar a luz, não vai a cor do céu. Não tem jeito. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para Deus e falar: alô, Deus, dá para você modificar a cor do céu para mim porque fulano de tal está me pedindo? Não existe isso. E você, através da forma com que você fala com o seu cliente, você vai minimizando a raiva dele, como você está vendo aí na foto, vai minimizando a raiva dessa pessoa e vai fazendo com que essas pessoas vão entendendo que, eventualmente, o que elas estavam pedindo é impossível. E no final das contas, eu já trabalho muito com serviço ao consumidor aqui nos Estados Unidos, eu já tive clientes ligando para pessoas que eu treinei, gritando e terminando no mesmo tom de voz da pessoa, porque ela continuou falando num tom baixo, e no final das contas também pedindo desculpa para ela. É tudo uma questão de entender o cérebro. Você não está lá para falar para a pessoa: desculpe, o senhor não comprou uma coisa certa. A palavra não é exatamente o que ele quer ouvir para estourar. Então você tem que entender, existem técnicas, existem situações onde você trabalha com isso, e entendendo que o cliente está lá para ser ouvido, você empresta os 2 ouvidos, lembrando que se o homem lá em cima te deu 2 ouvidos e uma boca, é para você ouvir mais e falar menos, né? Como eu disse, 95% das nossas decisões são inconscientes. Se nós não temos consciência do que nos faz tomar decisão, muito provavelmente o nosso cliente também não tem. E se ele não tem consciência, o que é que acontece? Que a minha luz foi embora. Eu já vou recuperar ela. Só um minutinho, gente, desculpa. Se ele não tem consciência também, o que é que acontece? Ele não sabe por que ele compra. Se você ajudar, lembra que eu falei, para de vender e começa a ajudar? Se você ajudar ele a entender o que é que ele comprou, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, e ele fica muito mais amigo de você. Sabe por quê? Quando o cliente compra um produto, ele não compra só o produto, como eu disse, ele compra emoção. Mas mais do que isso, ele compra um benefício. Ele compra o produto, que vai trazer alegria para ele, mas o benefício que esse produto traz. Peter, o que você está falando? Os clientes compram uma melhor versão deles mesmos. Por quê? Quando eu visto uma camisa, eu me sinto mais bonito. Quando eu contrato um jantar para minha casa, eu quero que o jantar seja maravilhoso? Claro que eu quero. Eu quero que todo mundo comente demais que o jantar foi maravilhoso, que o chefe é demais. Mas por quê? Porque tudo isso volta para mim, como anfitrião. Então, no final das contas, o meu benefício é: nossa senhora, o Peter recebe muito bem na casa dele. Jantar magnífico, melhores pratos, melhores bebidas, melhor tudo. A gente compra a melhor versão da gente. Entendendo isso, qual é a melhor versão que teu cliente está vindo comprar na tua loja, no teu site, na tua empresa? O que ele está vindo fazer? E como é que você pode ajudar ele a entender isso? Porque muitas vezes ele só vem achando, muitas vezes não, a maior parte das vezes só vem achando que ele vai comprar. E é isso. Você, enquanto um vendedor experiente, uma vendedora experiente, sabe que você vai ajudar a entrar na cabeça dele para entender qual é a motivação de compra. Como é que ele quer se sentir com aquele produto. Para ver se eu te vejo no grupo ou não. Muita gente compra muita coisa que acaba no final nem usando. Né? Qual é o que vem na cabeça de vocês de momento de um produto que você já comprou e não usou? E com você estava arrumando o seu armário, as gavetas, e aí descobre que está lá o produto ainda com a etiqueta. O produto que mais a gente compra e que menos a gente usa são as roupas de exercício. Aquela grande promessa que a gente faz no final do ano de que a gente vai começar o ano malhando, né? Vai começar, já paga academia, já compra roupa, já faz tudo. Aí fala: não, a partir do primeiro dia do ano, eu estou malhando. É a mesma coisa do cara que comprou o produto que muda a cor do céu. Primeiro dia do ano você está malhando? Não. Primeiro dia do ano você está descansando ou você está de ressaca. Vamos ser honestos. Segundo dia do ano, dá aquela preguiça, vamos deixar para depois.
Aí, quando você deixa para depois, passa a primeira semana do ano. Aí você entra na segunda semana do ano e começa a vida a acontecer e você tem mais desculpas para não usar. Então, quando você vê, depois de um ano, você tem uma camisa de malhação, uma camisa de corrida, um calção de corrida, um jogging, um legging, alguma coisa do gênero, com etiqueta ainda, mas você comprou. Por quê? Porque na hora que você comprou, você reagiu a um estímulo. Nossa, eu vi a melhor versão minha vestindo essa roupa, malhando, perdendo peso e estando extremamente bonito ou bonita. Você comprou uma imagem que você fez para você. Existem academias no Brasil inteiro que eles têm uma cartinha pronta que eles mandam para as pessoas dizendo: olha, tenho certeza que você quer e se preocupa com a sua saúde, mas a gente também sabe que a vida acontece e você está muito ocupado, mas a gente quer que você tenha certeza também que a hora que você estiver pronto, a gente está aqui esperando por você. Só faltava estar escrito na cartinha, nas entrelinhas, enquanto você continuar pagando a mensalidade. Estimulou a pessoa justifica a dor, dependendo do preço, e continua pagando. Por quê? Porque essa é a desculpa dela de que ela se preocupa com a saúde. Vocês acreditam vocês não acreditam que existe? Existe e muito, é só fazer pesquisa. Olha só. Por esse motivo, algumas empresas não lançam um produto completo impecável. Ao usar estratégias para gerar novamente expectativa, elas deixam o cliente com um gostinho de quero mais. Que empresa que você pensa que pode fazer isso? A Apple, por exemplo, quando ela lança o iPhone, ela lança com um sistema operacional que se renova de tempos em tempos, tem sempre um upgrade. Você acha que isso é ao acaso? É toda vez que aparece um problema, eles vão e colocam um novo sistema operacional que eles chamam de iOS? Não, é pensado. Porque toda vez que você faz o download e coloca um iOS novo no teu telefone, internamente você está ganhando alguma coisa. E a gente gosta de ganhar, a gente fica feliz por ganhar. A gente parece que tem um produto novo. É assim que funciona a nossa cabeça, a nossa mente de compra. Olha só, eu não posso ficar calmo porque eu quero mais. É assim que funciona. Quando você compra e você gosta, você quer voltar e quer comprar mais. Quando você compra e o vendedor ou a vendedora, a pessoa de vendas, o profissional de vendas, ouve você e faz você se sentir bem conversando com ele, ele quer retornar. Mas ele não quer retornar para comprar. É isso que ele não relaciona. Ele quer retornar para falar com você. E é claro, você está no lugar onde vende, ele vai acabar comprando. Mas ele quer a relação. O que vende, gente, é a emoção. Então, economia, experiência do cliente é isso. Essa geração, essa era da economia da experiência é exatamente isso. Por que você paga muito mais num café no Starbucks? Mesmo café, não vou dizer a mesma qualidade de café, mas você pode tomar no barzinho da esquina. Porque o Starbucks tem experiência. Você senta no lugar agradável, a luz é pensada, a cor do local é pensado, o cheiro de café está por todo lado, você pode sentar e ninguém vai te obrigar a sair de lá, você tem Wi-Fi de graça, você tem revistas que você pode ler, você pode estudar, ninguém vai te expulsar de lá. Por quê? Porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde você vai consumir. Mais cedo ou mais tarde vai chegar alguém a mais para sentar com você que vai consumir. E outra coisa, pensa bem, você vê um restaurante cheio, um restaurante totalmente vazio. Você vai entrar no totalmente vazio? O atualmente vai falar, se esse está cheio é porque ele é bom e todo mundo gosta da comida. Se esse está vazio é porque ele é ruim. Tudo aqui, gente. O que é o encantamento, então? É a eficácia aplicada a todo momento. É ter noção de como é que funciona a cabeça das pessoas e o tempo todo tá explicando para elas coisas que elas não percebem. Tá mostrando para elas que elas vieram buscar, que você tem o que elas vieram buscar. Você está encantando elas com a tua postura, você está encantando elas com o entendimento que você tem delas. Você está encantando porque você não está
empurrando o produto. Lembra? As pessoas odeiam que você venda para elas. Toda vez que você se interessa pela pessoa, ela vende mais, você vende mais, ela compra mais. Eu mesmo, muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás, tive num shopping center comprando, de São Paulo, comprando um terno. 30 anos atrás. Minha ex-esposa estava grávida, era a hora do almoço. Eu estava preocupado porque ela estava grávida e era a hora do almoço, ela estava com fome. O vendedor, que não existia nem neuromarketing, nem neuronada na época, se deu conta porque eu olhava muito para ela, pegou do dinheiro dele, atravessou para o outro lado. Shopping center em São Paulo é, de um lado, lojas, muitas vezes do outro tem restaurante ou uma lanchonete. Comprou uma cesta de batata frita para minha esposa, entregou para ela e a partir daí eu não me preocupei mais com ela. Sabe qual foi o resultado? Eu comprei 2 ternos no lugar de um, porque eu tive tempo de analisar o que eu queria. Ele teve tempo de me mostrar o valor e não o preço. Porque se ele me mostrar o preço, eu quero o preço mais baixo. Se ele me mostrar o valor, eu entendo o porquê do preço. Ele entendeu o que se passava na minha cabeça, resolveu minha dor, e a partir daí, a experiência está se consolidando. Eu quero ficar com você. Então, fala mais, continua. Fala mais do que você tem. Tem mais alguma coisa que eu posso ver? Aí você se empolga, e aí você acaba trabalhando ou comprando mais. Gente, muito além de tornar algo único, é superar a expectativa. Superar a expectativa do seu público e agradar. O jeito que a pessoa sair vai determinar se ela vai voltar ou não. Literalmente isso. Sabe por quê? Porque quando você chega num quarto de hotel e você foi lá para turismo, você entra, você pega aquela chavinha, que agora os hotéis são cartões magnéticos, você joga ela numa mesa e você começa a pensar no que é que você vai comer, se você vai tomar banho antes de sair, se você vai de carro ou vai de Uber, ou se o hotel tem algum transporte. Você começa a pensar em coisas que são relevantes naquele momento para sua cabeça. Teu cérebro, ele consegue administrar 40 bits de informação a cada momento. Ele é invadido por 11 milhões e consegue administrar 40. Então o resto, ele simplesmente joga, digamos assim, para a parte emocional, ou ele coloca numa lixeira. Não os 11 milhões, mas o que não é relevante naquele momento, ele não vai usar. Naquele momento, o cartão da porta não é relevante. E aí, quando ele vai sair, ele começa a busca pelo cartão da porta, pela chave da porta, que ninguém sabe onde está naquele apartamento que não muda de tamanho. Por quê? Porque a gente não prestou atenção. Isso é o que a gente tem que evitar. Ser a chave da porta do hotel. Tem muito vendedor e tem muito negócio. 80%, 90% dos negócios começam um fracasso. Por quê? Porque eles não entendem que se eles não tiverem relevância para o cliente, eles não vão sobreviver. Como é que eu tenho relevância? A gente tem que causar emoção, porque biologicamente, neurologicamente, a emoção é o único meio de consolidar a tua informação, a tua interação com o teu cliente. Porque senão você vai parar na lixeira. Você é relevante no momento que eu preciso de você. Depois você não é relevante mais. Por quê? Porque o cérebro ele não tem como armazenar energia e ele gasta muita energia. Então, quando você causa emoção, as sinapses, né, de um neurônio para um axônio, ele leva a memória das áreas límbicas, que são de curto prazo, que decodificam esse restante dos 11 milhões de informações para as áreas do córtex, que vão armazenar a informação. Então, quando você causa emoção no teu cliente, você acaba fixando a tua imagem nele. Não é gostoso quando você chama o teu cliente pelo nome? A gente não gosta de ouvir o nosso nome. Mais gostoso ainda é quando o cliente volta na tua loja, na tua empresa e fala, eu quero falar com o Peter. Você se sente você se sente valendo $1 milhão, gente. Por quê? Porque você conseguiu marcar o seu nome na cabeça do seu cliente. Agora conta para mim, lembra aí, quais são os detalhes das compras do qual você tem lembrança?
O que você comprou ultimamente que você lembra? Você sabe qual foi a loja que você comprou? Você sabe o nome do vendedor que te vendeu? Ou você só sabe o preço porque está no teu cartão de crédito e você ainda está pagando? Lembra de uma coisa. Encantar é dar muito mais do que o teu cliente pede. Então, encantar muitas vezes não é só vender. Eu tenho uma história que eu conto sempre, que eu tenho um grupo de corrida aqui e nós estávamos num determinado dia, um dos participantes estava falando que ele teve um problema no carro e levou o carro para uma mecânica chamada Tuffy, aqui na Flórida. E quando eles abriram o carro, eles encontraram o problema, mas eles viram que eles não tinham aquela peça. Aí eles montaram tudo de novo e falaram para esse meu amigo, olha, infelizmente nós não temos a peça que você procura, mas nós já ligamos para o nosso concorrente, ele não falou nosso concorrente, ele falou o nome da empresa, nós já ligamos para fulano de tal e eles têm a peça e estão esperando você. Por favor, vai lá que você vai ser bem atendido. Deu mais ou menos 1 hora, 2 horas, o tempo que é necessário, que eles sabem, né, na mecânica, quanto tempo demora para trocar uma peça dentro de uma roda. Eles ligaram de novo para esse meu amigo, perguntando se ele tinha sido bem atendido, estava tudo certo. Sabe qual é o resumo da história? Até hoje eu não sei o nome da segunda mecânica, porque ele não mencionou. Ele só mencionou o nome da primeira que não fez o serviço para ele. Não fez o produto. Fez o encantamento, fez a relação, ajudou. Então, o profissional de vendas, ele tem que proporcionar emoção, admiração, experiências memoráveis para os seus clientes. Memoráveis. Porque senão, a gente não retorna, a gente não lembra. E se a gente não lembra, vai comprar com outro. O produto vai ter com você ou com outra pessoa. Mas você que tem que encantar, você que tem que marcar esse produto na cabeça do teu cliente. Eu trabalhei por 10 anos na Disney. Eles são mestres em encantar. Como é que eles fazem? Olha onde eles põem atenção. Proporcionar satisfação constante aos clientes. Gente, uma das coisas que vai longe é um sorriso. Você não está com vontade de sorrir? Uma coisa simples. Por 3 minutos a 5 minutos. Segura a caneta na boca, você está fazendo com que o teu cérebro fique mais fácil de sorrir, porque você já está forçando a musculatura do sorriso, fica mais fácil de você abrir um sorriso para o teu cliente. Muitas vezes a gente não está num dia bom. Agora, se é um dia que é péssimo, não vá ter contato com o seu cliente, porque você vai jogar por água abaixo todo o trabalho que está sendo feito na sua empresa. Proporcionar satisfação constante aos clientes, o que causa tensão. Nossa, essa pessoa se preocupa comigo. Nossa, ele realmente está aí para me ajudar. Nossa, ele realmente está aí pensando em mim. Motivar e inspirar a eficiência. Ou seja, ao reconhecer o trabalho do teu funcionário, ao reconhecer o trabalho que é feito, bem feito, você motiva eficiência. Se eu tenho alguma forma de reconhecimento, e olha, gente, reconhecimento não é dinheiro, eu não tenho tempo para falar nesse momento sobre isso, mas uma outra vez a gente fala sobre isso, mas dinheiro, ele é um reconhecimento até certo ponto. E você pode estar falando, você está falando porque você tem dinheiro. Não, não tenho. Mas dinheiro é reconhecimento até certo ponto. Tem coisas muito mais simples que agradam o teu cliente interno, agradam o teu funcionário, e não é dinheiro. Ser, acima de tudo, uma eterna criança, ou seja, ser humilde, né? Se relacionar como ser humano, com o ser humano que é o teu cliente. Isso é fundamental, gente, principalmente para os departamentos de recursos humanos das empresas que acham que treinamento quando eu tenho um dinheiro excedente no final do ano no meu orçamento e eu preciso jogar ele para alguma coisa, faz um treinamento aí. O que acontece? O cliente, o teu funcionário que vem fazer um treinamento, acha que ele está sendo obrigado. Ele não está nem entendendo que se ele fosse pagar o treinamento que você está oferecendo para ele, ia sair super caro. Ele muito menos vai entender a informação que é passada para ele, que é valiosa para ele melhorar enquanto profissional. Mas por quê? A forma com que você trata o treinamento, a forma com que você entende treinamento pode fazer com que ele
cresça, ou pode fazer com que ele simplesmente vá lá e seja mais um corpo, porque a mente está em outro lugar. E no final, tudo isso faz despertar a emoção em fazer parte de um show. Que show? O show da sua empresa. Se você não acha que a sua empresa dá show, você tem que repensar nisso, porque o que você tem que dar é um show de cortesia, um show de atendimento, um show de encantamento para o seu cliente. Por quê? Por que a Disney preza tanto a gente fazer mais do que a gente pode, ir ao infinito e além? Porque isso cria fidelização. Vocês já ouviram falar em fidelização, só que fidelização, esta palavra foi deturpada pelas empresas de telefone celular, principalmente aí no Brasil, onde elas cobram a fidelização como uma forma de te prender com eles. Então você não tem que ter um cliente fiel, você tem que ter um cliente que seja um fã. Quais são as empresas que você lembra que você é fã? Eu vou citar algumas. Starbucks, Apple, Disney, Harley Davidson. Para citar algumas. A gente pode ir para Nike, a gente pode ir para outra, a gente pode ir para Google, a gente pode ir para... Enfim. Aí cada um sabe de si. Mas essas 4 que eu coloquei de começo, todos são fãs. São seguidores. Por quê? Porque eles não vendem produto. Eles vendem a emoção que está por trás de comprar um produto deles. Segundo uma pesquisa da Harvard Business, os clientes satisfeitos não são necessariamente clientes fiéis, muito menos são lovers da sua marca. Poxa, mas o meu objetivo não é satisfazer meu cliente? Não, seu objetivo é muito além da satisfação do cliente. Se ele sai satisfeito, ele pode estar satisfeito em outro local. Enquanto você está lidando com o seu cliente, você tem que ir ao infinito e além. Você tem que ir muito mais longe para que você tenha fãs. Então, olha só a pesquisa deles. Em uma escala de 1 a 5, se você desse uma nota de 1 a 5, um cliente que marca o número 4 para você, ele tem 6 vezes mais probabilidade de desaparecer do que um cliente que marca 5. 60%. Um cliente que está satisfeito com a sua marca, ele tem 60% de chance de comprar com outro. Quando o cliente fica apenas satisfeito, ele não tem história para contar. E como é que eu faço ele ficar satisfeito? Bom, eu vou te dar o segredo da Disney que traz 2/3 dos milhões de hóspedes, eles chamam eles de convidados, guests, para os parques todo ano. Atenção incrível aos detalhes. Aonde que você pode melhorar? No detalhe. Atenção incrível aos detalhes. Se você conhece a pessoa, você já começa a tratá-la pelo nome. Se você sabe de alguma coisa alguma particularidade que você já sabe de compra dela, você já enuncia, já diz claramente que você sabe disso. Você faz a pessoa entender que ela está no local onde ela é entendida, onde as coisas vão funcionar de uma forma que às vezes ela não precisa nem falar para ela ter o que ela quer. Atenção incrível aos detalhes. Como é que isso funciona na sua empresa? Aí é com você. Gente, se nós fizermos algo especial para os nossos clientes, eles vão se lembrar de nós e eles vão voltar. Essa frase, ela foi escrita pela Harvard ao contrário. Ela foi escrita assim: se nós não fizermos algo especial para os nossos clientes, eles não se lembrarão de nós. E por que então que eles voltariam? Por que eu mudei tudo isso? Porque palavra é a forma de disparar a emoção no teu cliente. E eu estou falando para vocês agora. Se eu falar o não vai ficar como uma dor. É o contrário. Toda vez que você fizer alguma coisa especial para o seu cliente, ele vai se lembrar de você. Ele vai ter uma história para contar. E ele vai retornar. Ele vai retornar para conversar com você de novo. Por quê? Porque não é todo mundo que te faz sentir especial. Pensa aí quantas pessoas te fazem sentir especiais. Pensa aí quantas pessoas realmente você quer de novo estar com elas para você se sentir bem. E se essa pessoa
não é nem um amigo seu, mas é um vendedor de uma loja, é uma pessoa que trabalha no comércio. Nossa, que fantástico! 2/3 das pessoas retornam à Disney por causa dos funcionários. Não é por causa da Cinderela, não é por causa do Mickey, não é por causa da parada, não é por causa de nada, é por causa do funcionário. O funcionário ele é muito bem treinado, ele é treinado para prestar atenção ao mínimo detalhe. Ah, mas você está falando de Disney, eu não tenho dinheiro para ser uma Disney. Não, mas você está entendendo por que funciona. Funciona porque quando você presta atenção no detalhe, no meu detalhe, eu me sinto valorizado por você. Eu me senti valorizado, eu estou liberando a droga da emoção, do prazer, que é a dopamina, mais a da empatia, que chama-se ocitocina. Eu quero mais. É a vontade de quero mais. Eu vou voltar, gente. Entendeu? É assim que funciona. Bom, 40 minutos se foram. Parece que vai numa pílula, né? Vai rápido. Mas a partir de agora eu abro para perguntas, é isso? Com vocês. Aqui estão os nossos contatos, o contato da Palestra Certa, que é quem faz todo o trabalho de agenciar a minha pessoa enquanto palestrante no Brasil. E, enfim, agora eu acho que se tiver perguntas é hora de fazer, correto? É isso, Felipe? É isso, Peter. Te mandei uma pergunta, já temos ali, tá ali no seu WhatsApp. Tá no WhatsApp? Ah, eu não coloquei ele aberto. Você tem como deixar o chat Já aberto ou não? Espera aí, eu abro ele aqui, fica tranquilo. posso ler também, se você precisar. Vamos lá. Bom, o ideal é entregar a tempo, né? Entregar na hora certa. Lê para mim, por favor. Tá ok. É uma pergunta aqui da Graziele. A Graziele pergunta como encantar na prática. Ela diz: acredito que práticas de bom atendimento, cordialidade é o mínimo. Tem uma clínica de saúde. Uhum. Então a pessoa vai na sua clínica para... Qual é a melhor versão dela que você acha que ela tem da clínica? Ela quer sair de lá melhor do que quando ela entrou. A primeira coisa que você tem que garantir para ela é que ela vai receber isso, que ela vai ter esse atendimento. Mas, por exemplo, existem coisas que a gente acha, que a gente faz com os nossos filhos, tá? Mais uma historinha. Por que eu conto tanta história? Olha só, isso é uma forma vocês também de entenderem. A nossa cabeça, ela não se prende muito nem em palavras e nem em números, a não ser que você coloque emoção naquela palavra. Por isso que existe o copywriting. Então, quando você conta uma história, é muito mais fácil de você lembrar daquela informação através de uma história do que você lembrar através de uma palavra específica. Veja só, qual é a visão da sua empresa? Muitas vezes nem a pessoa que criou a visão consegue lembrar. Por quê? Porque são palavras que ele não colocou ou ela não colocou emoção nessas palavras, então fica muito mais difícil de lembrar. Então, é literalmente causar essa emoção. Então, o que você... Qual é a palavra, muitas vezes, ela é muito mais forte do que o explicar, né? O contar a história é muito mais forte para o teu cliente. Porque, por exemplo, estamos no hospital, a enfermeira entra e fecha a janela para te dar um banho de esponja. Toda vez ela faz isso, você acha que isso é um procedimento do hospital, que beleza, é um hospital bacana, mas não tem nada demais, né? É um hospital bom. Lembra que as pessoas... a fidelização não acontece quando ele te coloca como bom, e sim quando ele te coloca como excepcional, como número 5. Ok, eu estou dando banho de esponja, estou fechando a janela, não estou informando. Antes de eu fechar a janela, eu informar o meu cliente, que na verdade é o paciente, que eu estou fechando a janela para preservar a pessoa, para preservar a intimidade dela, ela se sente ela se sente ganhando um presente. É um ato simples, fechar a janela. Mas por quê? Porque eu não quero que ninguém veja. Porque esse é o seu momento de tomar um banho e você tem o direito à sua privacidade. Então, eu estou preservando a privacidade através desse gesto. Mas se eu não comunicar esse gesto, você não vai saber. É a mesma coisa em casa. Você chegou, deu uma calça de marca para o teu filho,
não falou para ele que era uma calça de marca, não falou para ele que era uma calça que custa caro. Primeiro dia de chuva ele vai jogar bola, volta com a calça rasgada, olha para você e fala, compra outra. Você quer matar ele, né? Literalmente você quer matar ele. Mas na verdade a culpa é sua. Porque você não informou. Então você tem que informar o seu cliente. Uma das formas de praticar, de emocionar o teu cliente é contar para ele o que você está fazendo. Você dá coisas a mais para o teu cliente, espero que dê, mas comunica para ele que isso é a mais, porque senão da próxima vez ele vai querer de novo. E quando você falar para ele que você estava dando a mais, ele vai falar para você, mas espera aí, eu nunca te pedi para você me dar mais, só que agora eu achei que era parte do produto. Ele vai se decepcionar, ele vai comprar com outro. Então, quais são os detalhes do teu produto, quais são os detalhes do teu consumidor que você pode colocar nessa mistura que é a interação com ele? Vamos lá? Boa, Peter. Obrigado, Graziele, pela participação aqui. Temos mais uma pergunta, Peter, da Camila. Só Ela antes de você pergunta falar, assim, antes de você falar, só respondendo para a Graziele, só mais um. Graziele, é assim, é teórico, porque eu não estou vendo você, eu não sei o que você faz, eu não sei com que você trabalha. É lógico que eu posso dar exemplos do seu trabalho, porém eu preciso saber um pouco mais de você. Eu não sei os detalhes para dizer para você com que detalhes você vai trabalhar, entendeu? Então, eu preciso me interessar, né? Eu preciso que você me diga mais coisas sobre você para que eu possa customizar um plano para você. É isso que você faz para o seu cliente. Desculpa, pode continuar. legal. E só para acrescentar, então, a Graziele comentou aqui que é uma excelente palestra. Ela tinha comentado também que ela trabalha numa clínica de saúde, né? Uhum. E aí a pergunta dela vinha nessa linha de: é possível encantar o cliente através das redes sociais? Como? Então, acho que foi um complemento da pergunta da Graziele aqui. Como é que você pode ajudar o seu cliente através da rede social? O que o Sebrae está fazendo agora? Vocês estão, Felipe, vocês estão cobrando alguma coisa? Não, sem custo nenhum, ô Peter. O que o Sebrae está fazendo agora? Não é pela rede social? Ele está ajudando. Ele está dizendo para você, pequeno empresário, médio empresário, olha, nesse momento a gente sabe que a coisa não está fácil. Então a gente vai disponibilizar um máximo de ferramentas para que vocês possam continuar trabalhando, para que vocês possam sair, quando acontecer essa liberação dessa clausura, com um plano de ação sólido para que vocês voltem ao mercado muito rápido. Põe isso na tua realidade. Eu usei a realidade do Sebrae. Põe isso na tua realidade. O que é que você pode fazer? Para o teu cliente? O que você pode ajudar? Gente, a palavra é ajudar. Ajudar. Como é que você pode ajudar o teu cliente? Porque neste momento as pessoas que vão ser lembradas são as pessoas que ajudam. Não as que estão aqui para cobrar alguma coisa. Ah, mas eu preciso viver. Concordo. Mas eu vou te dizer que muitas vezes dentro da Disney, eu trabalhei em todas as áreas, em todas as capacidades. Comecei como salva-vida, fui para fotógrafo, fui para coordenador, fui para gerente, fui para embaixador de celebração. Como fotógrafo, eu não vendi uma foto. A pessoa passava por mim, eu conversava com ela, ela começava a bater papo porque ela se interessa pelas coisas que estão em volta, e daqui a pouco ela virava para mim e falava, pô, você está tirando foto? Gente, eu tava com uma máquina dessa idade no meu pescoço. Dá vontade de falar, não, tô dançando um tango, não tô tirando foto. E ela tirava foto. Eu, por várias e várias e várias vezes, fui o melhor fotógrafo do mês. Por quê? Porque eu tinha interação. Então, como é que eu faço para ter interação com as pessoas daqui para lá? Primeiro, saber se comunicar com a câmera se você tem essa capacidade de falar ao vivo. Se não, como é que eu posso te ajudar? Meu cliente, como é que eu posso te ajudar? Você já percebeu isso? Você já percebeu aquilo? Você tem noção do que está acontecendo? Se você tiver informação, passe informação para ele. Se você tiver capacidade de ajudá-lo com alguma coisa, ele é idoso e não consegue sair, você pode ajudar? A forma que você vai usar é sua, mas o que é que está sendo, o que é que foi tirado da gente nesse momento, em termos de emoção? A nossa capacidade de abraçar o outro.
nossa capacidade de ver o outro, de falar com o outro, de estar na frente do outro. Isso está fazendo falta, isso está doendo. É isso que a gente tem que entregar da melhor maneira possível através das nossas empresas. Como você vai fazer isso? A customização é sua. Quais são os detalhes que você tem que ver? Dá uma olhada quem é o cliente que você está falando. Mas, uma coisa eu falo, escolhe só um veículo, porque se você tentar se comunicar com o seu cliente em todos os veículos, ele vai ficar perdido. Porque existe hoje em dia o paradoxo, hoje em dia não, existe o paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Se você entra numa loja de sorvete e você tem 3 sabores, creme, chocolate e morango, não tem muito o que escolher. Mas a sua cabeça vai sair feliz porque você escolheu o que você queria dentro daquela opção. Se você tem 3.000 diferentes sabores para creme, chocolate e morango, você vai sair da loja com um sorvete totalmente customizado, chique, mas você não vai ter certeza se aquele outro que você não pegou não poderia ter sido melhor do que esse que você está comendo. E você não fica tão feliz assim. A gente tem que simplificar as coisas, a gente tem que deixar mais simples para o nosso cliente, a gente tem que deixar mais palatável. Se você dá muita opção, ele não sabe o que fazer. O que eu posso fazer por você? Muitas vezes não é a pergunta, porque você pode fazer tanta coisa por mim. O que você está precisando? O que está faltando? Será que é só conversar? Tá bom, então eu ligo para você, a gente bate um papo. Eu faço aconselhamento fraterno há 11 anos. Nesse momento é um momento que as pessoas estão ligando bastante para conversar, literalmente para conversar. Ué, mas você precisa ser um conselheiro para fazer isso? Não. Ah, mas eu sou dono de empresa, eu sou dono de negócio. E daí? Nesse momento, lembra, nesse momento, em todo momento, você é um ser humano, e quem está do lado de lá é ser humano também, está precisando falar com você, está precisando falar com alguém, essa é a hora de você ajudar ele. Vamos conversar um pouco, fala comigo. Espero que eu tenha respondido um pouquinho. Excelente, Peter. Obrigado, obrigado, Graziele, que é lá de Belo Horizonte. Um abraço pessoal de Minas Gerais, pessoal de São Paulo também prestigiando aqui. A gente tem mais umas 5 ou 6 perguntas, Peter. Vou fazer a segunda aqui para você. Tá, É da Camila. Ela fala assim: colocar o produto no contexto que o cliente irá usar se assemelha ao storytelling? É totalmente storytelling, porque para mim, eu gosto de contar história. Eu acho que vocês perceberam durante essa apresentação. Eu acho que é a melhor forma do cliente lembrar de você. Lembrar do que você falou. Muitas vezes pode não lembrar do seu nome, mas vai lembrar do contexto da história que você contou. Eu me apresentava aqui nos Estados Unidos, a palavra fã significa divertido. E o nome de consultor aqui é consultant. Eu me apresentava como um consultant, ou seja, usava o divertido com uma palavra consultor e fazia como eu fiz fandelização, eu fiz um consultant, tá? Então, quando as pessoas me viam, elas não sabiam meu nome em outras reuniões, mas ela falava, oh, você não é o consultant? Pronto. É isso que eu quero. Eu contei uma história. E ele lembrou da história. E a história estava comprimida numa palavra só. Isso é copywriting, né? Sim, você pode entregar o teu produto de uma forma que o teu cliente se veja naquela história usando o produto. Ou que aquela história leve ele a entender a necessidade do produto que você vende. Claro, é fantástico. Se você tiver uma história para comunicar, ela é muito mais efetiva. Nós contamos história desde a época primitiva. História, enquanto os livros não existiam, era a única forma de passar a cultura de uma geração para outra. Quando os livros começaram, as pessoas começaram a escrever, começou-se a contar menos histórias. Mas nós somos extremamente suscetíveis, nós gostamos muito de histórias. Boa, Peter. Mais uma pergunta aqui, deixa eu selecionar na ordem. Obrigado, Camila, pela participação. Obrigado. A Cristia Bell, ela pergunta assim, na parte de serviços de contabilidade, qual seria a dica para a venda desse serviço para aqueles que ainda não te conhecem? Bom, você é um contador, né? Isso. Certo. Só que você acha que você é um contador só de números. Então eu vou usar a resposta anterior. Você é um contador de história também.
Por que você entrou no mercado? Você entrou no mercado só para ser mais um ou você entrou no mercado para ser um? Quais são as dores que eu tenho de contabilidade? Primeiro, eu não entendo absolutamente nada. Nada. E não quero entender. Eu quero saber que você vai fazer a minha contabilidade, vai dar certo. De preferência, eu tenho restituição, mas eu entendo se eu não tiver. Tem gente que não entende. Mas que você não vai complicar minha cabeça. Você vai falar, Peter, recolhe todos esses documentos aqui e eu faço. Mas não é só isso, porque eu sempre vou desconfiar. Lembra-se que a nossa cabeça é cabeada para prestar atenção na informação negativa enquanto ela não relaxa. Então, a tua postura enquanto contador, para dizer que você está aí para o teu cliente, que a tua função é fazer o trabalho que ele não quer fazer, o trabalho difícil, e depois apresentar tuas credenciais, é que vai relaxar o teu cliente. E outra coisa, presta atenção, a nossa cabeça ela funciona com a economia do agora. O que eu estou dizendo? Se eu te oferecer, isso é muito engraçado, Felipe, porque os homens eles são nesse ponto um pouco menos, ele tem um pouco menos de filtro. Se eu oferecer agora para você um pedaço da comida que você mais gosta, uma porção boa, ou um prato enorme daqui a 60 dias, provavelmente você vai querer agora, porque a gente trabalha com a economia do agora. Daqui a 60 dias, eu não sei o que eu vou estar fazendo, nem se eu vou estar com vontade de comer essa comida. Mas se você me apresentar essa comida agora, eu quero ela agora. O que o contador faz? Ele vai começar, ele está vendendo um produto que muitas vezes não é para o agora. Se for abertura de empresa, é para agora. Mas se não for, se for, olha, vamos começar a juntar documentação para você, para que o seu imposto de renda lá na frente não existe. Minha cabeça não pensa lá na frente, ela pensa agora. Então você tem que transformar as coisas para o imediato. Qual é a minha necessidade imediata? Qual é a minha dor imediata? Minha dor imediata é, se eu estou vindo para você, você é contadora, eu quero que você resolva o meu problema. Eu não quero mais pensar em número. Diz para mim quais são os documentos que eu tenho que separar, eu separo, mando para você. Tá faltando alguma coisa, você me manda de volta. Peter, tá faltando. Porque o que mais, para mim, Peter, me tira do sério é, eu acho que eu mandei tudo para você. Lá na frente, quando vem a minha declaração de imposto de renda, eu pergunto, puxa, não podia ter sido melhor? Ah, podia se eu tivesse mandado isso. Mas você não me pediu. Pensa se isso não acontece. Acontece mais frequentemente do que a gente gostaria. Não digo que aconteça na sua empresa, mas acontece. Então, vê as dores que existem em volta. Se você contar uma história que você acaba com essa dor, é isso que o teu cliente quer. Contador Boa, de história. Sem dúvida, no momento de tomar a decisão, o que pensa primeiro é o nosso sistema límbico, né? E não Opa! o sistema, o córtex, né? Que é o da razão. Na sequência aqui, Peter, obrigado ali pela Graziele, pela pergunta e pelo Cristiabel também. O Messias Fernandes, ele fala assim, falou só sobre encantar o cliente, mas quando há erros, como reverter o desencanto ao encanto? Olha, a Disney ela tem um padrão muito grande em termos de erro. Ela diz que para cada interação negativa são necessárias 34 interações positivas. É claro que isso é um número muito grande, mas o que ela quer dizer? Você tem que se esforçar para não ter interação negativa. Se tiver, ok, teve. Faça o melhor para não ter mais. Porque você vai conseguir apagar essa imagem negativa, mas não vai ser de hoje para amanhã. Então, o que você vai lidar é daqui para frente. Aconteceu lá atrás, I'm so sorry. Tá? A Disney tem um processo chamado Listen, chamado LAST, de último, L-A-S-T. Listen, de ouvir, de apologize, que é pedir desculpa. Escuta primeiro o que o teu cliente está querendo falar, porque ele quer falar. Ele quer despejar essa revolta ou essa frustração para você. Ele quer que alguém ouça que ele está frustrado. Se desculpa. Resolve o problema do teu cliente. E agradece por ele ter vindo falar do problema para você. Porque o cliente que volta para falar do problema para você, ele quer continuar
tendo uma relação com você. Aquele que não quer ter mais relação, que deu, ele não vai nem voltar para responder, vai nem voltar para falar mal, não vai nem voltar para acusar. Então, ele voltou, já é uma oportunidade de você reverter esse quadro, mas não ache, de novo, que a economia do agora vai desaparecer rapidinho. Você vai fazer de novo, construir uma ponte para trabalhar essa emoção de volta com ele, dizer, tá legal, eles são humanos, ué. Erraram, mas estão se corrigindo. Legal, Peter. A Poliana, deixa eu só agradecer ao Messias também pela pergunta. Obrigado, Messias. Poliana traz a seguinte pergunta aqui. Ela diz: prezo por um ótimo atendimento, me preocupo em ajudar sempre o cliente e na minha equipe comercial tem um colega que vive dando presentes, mimos para os clientes, mesmo sem data comemorativa. O que você acha dessa prática? Será que às vezes eles não veem isso como ser um puxa-saco? Pode ser, eu não acredito que eles vejam como sendo um puxa-saco, mas isso é uma faca de dois gumes. Ele vai parar um dia de dar esse tipo de... Ele não comunica porque ele dá esses mimos. Um dia que parar, vão começar a cobrar dele por que você parou. Pode ser que um dia ele não tenha mais bala para comprar todos esses mimos, entendeu? Não é assim, digamos... Ele está tentando se garantir através de uma... Ele está tentando comprar, né, através de um mimo, esse efeito dopamina, esse efeito de alegria, que eu vou falar com o Peter e o Peter vai me dar alguma coisa. Então, eu vou falar com o Peter, eu vou ficar alegre porque eu vou ganhar alguma coisa com ele. Mas aí que tá, eu só falo com o Peter se eu estiver ganhando. É aquela história, quando você era criança e você queria ser bacana com a tua turma e você ia comprar bala para todo mundo. Eles só vão gostar de você quando você tiver bala. Depois, se não tiver mais bala, eles não gostam mais de você. Então, a gente descobre rapidinho o que é verdadeiro e o que não é. Por quê? Porque, como eu disse, 95% da nossa decisão de compra ela é subconsciente. Então, a gente analisa o fake, o falso na cara da pessoa, o falso na atitude da pessoa. Se ela não consegue entregar de uma forma que seja extremamente verdadeira, uma hora ela sai pela culatra esse tiro. Eu acho assim... Se você preza por tudo isso que você falou, continue prezando. Eu sei que não é, nós estamos falando de negócios, tá? Mas deixa eu te passar mais uma história, e essa tem um cunho religioso, mas você vai entender o porquê que eu estou colocando. A Madre Teresa de Calcutá fala o seguinte, que nós somos todos gotas no oceano. Mas que o oceano, ou seja, nós somos minúsculos. Mas o oceano é feito de gota. Se você tirar todas as gotas do oceano, não tem mais oceano. O que ela estava dizendo com isso? Faz o seu, não se importa com o que os outros façam. Faz o seu, se você sabe que está certo, continua fazendo. Porque em algum momento o teu exemplo vai contaminar os outros. E se não contaminar, você está bem com você. O outro é o outro. Se ele tiver uma ótima performance com isso, poxa, parabéns para ele. Mas... muitas vezes vai acontecer das pessoas acabarem se relacionando com ele só porque ele dá presente. Boa, Peter. Temos tempo aí para mais uma pergunta. Eu vou emendar duas perguntas aqui, uma que são parecidas, que são da Alessandra e do Giovanni, que eles trazem um tema aqui que é para uma empresa, eu vou fazer a pergunta da Alessandra, para uma empresa desenvolvedora de software, venda de sistemas, intangível, como poderia encantar meu cliente? Então, essa pergunta é semelhante à do Giovanni, que também fala mais de vendas técnicas, como encantar o cliente. De qualquer forma, você vende um software, você vende alguma coisa técnica, mas quando a pessoa compra, produz alguma emoção nela. Se eu estou comprando o produto seu, é porque eu tenho uma dor. E se eu estou comprando o produto seu, é porque eu creio que o seu produto vai amenizar minha dor. Se vai amenizar minha dor, vai me deixar de alguma forma contente. O que é que você pode me contar desse seu produto que vai me deixar feliz? O que é que você pode me contar do seu produto que vai me deixar com vontade de comprar mais? Uma coisa que eu não falei até agora, mas que bom que você perguntou, porque ia ficar para a próxima, para sexta-feira, e sexta eu falo de novo. Existe uma coisa chamada depressão pós-compra. Porque quando você compra, até o momento de comprar, você está se enchendo de dopamina, você está feliz da vida. Depois que você comprou, acabou o estímulo.
e você entra em depressão. Entre aspas, gente, vamos, né, levar em conta o que eu estou falando. O que é que a pessoa que entende de emoção faz? Liga para o cliente para falar das qualidades do produto que ele comprou. Porque todas as vezes que você fala da qualidade do produto, se ele já usou dessa forma, se ele já usou daquela forma, se ele viu que que o produto tem essa funcionalidade, você está renovando a alegria dele ter comprado o produto de você. E quanto mais você faz isso, mais ele quer continuar comprando produtos, porque ele viu que você entende do produto, que você vendeu um produto para ele que ele não sabia que fazia tudo aquilo, que você contou para ele que ele faz tudo aquilo. Então, assim, uau, 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 o tempo todo. Quanto mais você fizer o teu cliente falar uau sobre você, o seu relacionamento com ele e o produto que você está conversando, mais fácil de você encantar ele. Maravilha, Peter. Então, vou selecionar mais aqui uma pergunta para fazer também um mix aqui da pergunta da Gláubia Gomes e também, deixa eu só verificar aqui no chat, do Jefferson. Que um é de salão de beleza e o outro vem de livros didáticos. Okay. E aí, só para você comentar aí com eles como encantar esses dois segmentos, salão de beleza e livros didáticos. Gente, de novo, salão de beleza é até fácil, né? Porque você já sabe exatamente o que você vende. A pessoa vai lá se sentir... Mas, de qualquer forma, inclusive no livro didático, qual é a melhor versão de mim quando eu estou comprando um livro didático? Sou eu absorvendo aquele livro, aquela informação que eu estou comprando. Qual é a melhor versão de mim no salão de beleza? Sou eu saindo de lá me sentindo belíssima. Sentimento, gente, é uma coisa subjetiva. Então você tem que saber lidar com o teu cliente de acordo com o que você entende, ou de acordo com o que ele entende, o que é o sentimento que ele veio buscar. Qual é a melhor versão de uma pessoa que compra um livro didático? Eu quero ser sei lá, um expert nessa informação. Ok, então você eventualmente pode descobrir com ele qual é a forma que ele aprende. Se ele aprende de uma forma mais catedrática, se ele aprende de uma forma mais descontraída, se ele aprende de uma forma... Enfim, ele é uma pessoa que ele aprende fazendo, que ele aprende... Ele vai ler, ele vai ter que fazer alguma coisa, esse livro te dá alguma instrução prática que você possa consolidar o aprendizado. Quer dizer, todo esse tipo de coisa você pode questionar com o teu cliente para saber se é isso que ele está buscando. Porque, no final das contas, a melhor versão dele é ele, com toda a informação daquele livro, fazendo o que eu estou fazendo, contando para todo mundo. Essa é a melhor versão dele. Pode ser até que ele não goste de contar, mas que ele vai sentar com os amigos dele e vai querer falar sobre o livro, ele vai. Se for um livro muito chato, para ele não vai contar. A palavra didático, para mim, já meio que, né, me deixa meio... Nossa, didático. Por quê? Porque eu sou uma pessoa menos didática. Eu sou uma pessoa que gosta mais do mão na massa, de exemplos, de histórias e tudo mais. Pode ser que uma pessoa venha buscar um livro didático, seja assim, mas existem livros que vão entregar de uma forma melhor essa informação para ela do que um livro que fale somente da burocracia. O Subliminar, aquele livro que eu coloquei lá na frente, é um exemplo. Ele começa didático. Você passou o primeiro e o segundo capítulo, ele começa a pôr um monte de exemplos. Aí ele flui. Aí você fala, entendi todo aquele didatismo que estava lá atrás, por quê? Porque lá atrás, pela minha vontade de saber o que vinha pela frente, eu agora estou entendendo, através de todos os exemplos que você está me dando, tudo que ele falou lá atrás. Tem gente assim e tem gente que só quer, que aprende muito bem com a parte teórica e vai que vai. Então, determina quem é o teu cliente, determina o que ele gosta. E aí sim você vai customizar o produto para ele. Boa, Peter. Só corrigindo aqui, a Gláudia comentou que ela fornece produtos para salão de beleza. Ela não tem um salão. Mas a dica serve também para esse sentido, né? Entender o seu cliente, né? Exato, porque muitas vezes você vai num salão de beleza, claro que se você entende, né, do produto que você vende, você sabe quais são os prós e contras dele. Se de repente a pessoa do salão de beleza confia em você,
Eu falo isso porque nós temos uma amiga que é exatamente isso. Ela é cabeleireira, não só cabeleireira, mas ela vende produtos de beleza. Então ela vai fazer as exposições dela, vai fazer as demonstrações dela, e muitas vezes acabou a demonstração, todo mundo foi embora, e aí a dona do lugar quer mais alguma informação, que sabe o que ela faz? Se tiver alguém que possa usar aquele produto dela naquele momento, mesmo que seja uma funcionária da dona do salão, ela faz a aplicação na hora e mostra em loco como é que funciona. Por quê? Porque nós somos São Tomé, né? A gente gosta de ver para crer. E quando a outra fala, nossa senhora, meu cabelo tá uma maravilha, pronto. Acabou, acabou. Não tem mais discussão. Você emocionou, você fez a pessoa sentir, agora eu quero, entendeu? Você deu aquele gosto, eu quero comprar esse produto. Quanto custa? Aí você já primeiro mostrou o valor. Quando você falar do preço, fica muito mais fácil. Maravilha, Peter. Temos tempo para mais uma pergunta? A Bora? última? Bora? Da Marina Dias Borges. Como encantar no caso de setores de bares, boteco? Serviço. Bar, para mim, é o tiozão que está atrás do balcão, batendo papo comigo se eu estiver sozinho, ou enfim. Outro dia eu estava falando com um dos primeiros lives que eu fiz, eu acho que foi um mês atrás. Eu estava conversando com o pessoal, porque é muito legal, se você tem mais de uma pessoa na live, né, você trocar uma ideia com ela, você fazer ela se sentir meio parceiro teu, mesmo que você não conheça. O pessoal tava, tinha gente em Portugal, tinha gente na Europa, enfim, mas o bate-papo fez com que a gente faz com que você se aproxime. Aí no final eu falei, gente, eu ficava aqui, que nem nesse momento, ficava aqui mais horas falando, sem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou me sentindo sentado num boteco, tomando uma cerveja e comendo uma calabresa cebolada. Lindo, eu sou de São Paulo. Então, para mim, o meu prazer, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos, então, para mim, o meu prazer nesse momento era sentar, tomar uma cerveja e comer uma calabresa cebolada. O que eu quero do bar? Que ele me entregue a melhor calabresa cebolada que ele pode. Que ele me entregue a cerveja estupidamente gelada. Eu quero serviço, eu quero o que eu quero. Como é que ele vai entender? Ele vai ter que conversar comigo, ele vai ter que interagir comigo. Se eu chego, o cara não olha na minha cara, tudo bem, é mais um bar, eu posso sair. Se você demorar para me atender, como eu já fiz várias vezes, quando tem amigos que já fizeram várias vezes, levanta e vai embora. Eu já tive amigos que levantaram, já tinham pedido o sanduíche, começou a demorar, ele levantou e foi embora. Por quê? Porque ninguém veio dizer para ele, olha, já está saindo. Olha, só mais um minuto, desculpa. Se importa com o ser humano, se importa com quem está lá, independente de que setor você trabalha e você tem o seu negócio, se importa com o ser humano, ele volta. Porque é muito difícil as pessoas... Sabe por que a gente se isolou? Sabe por que aconteceu esse vírus? Essa é a minha interpretação, tá, gente? Não fica chateado, não. Animal não passa esse vírus para animal. Coisa não passa esse vírus para coisa. Natureza não passa esse vírus para a natureza. Só o homem passa esse vírus para outro homem, para outra mulher. A gente entrou, o mundo começou a se recuperar. Eu comecei a ver fotos de São Paulo com um céu maravilhoso. O que me leva a crer que, infelizmente, o vírus que estava acontecendo éramos nós, com relação ao planeta Terra. Nós estávamos colocando um vírus no planeta. Então agora o convite é, vamos entender que a gente parou de olhar para o ser humano, a gente parou de se sentir humano, a gente começou a olhar para o celular, a gente estava andando um do lado do outro, não olhava um na cara do outro, agora está fazendo falta, né? Está fazendo falta olhar para um para a cara do outro. Agora está fazendo falta tudo que a gente não estava notando, a gente não estava tendo noção. E isso, gente, traduzido para o negócio, é ouro. Isso traduzido para os nossos negócios, é isso que a economia da experiência é. Falar de ser humano para ser humano. Ah, mas eu sou vendedor. Você é ser humano. Você é ser humano. Seja verdadeiro, seja você. E você vai conquistar o teu cliente. Porque a gente tem aquele sentimento de dentro, né, das entranhas, o americano chama de gut. Gut são os órgãos internos, né? Ele chama de sentimento, gut feeling, sentimento dos nossos órgãos internos.
A gente sente, sim. O nosso intestino tem um cérebro, é como se fosse um segundo cérebro da gente. Então, você está com problema no intestinal, você não funciona bem e seu dia não funciona bem. A gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo e depois respeitar o próximo. Então, quando a gente entende que o que as pessoas precisam, estão precisando, estão querendo nesse momento é o contato do ser humano com o ser humano, fica muito mais fácil. E é isso que o negócio precisa. Você precisa parar de tratar o teu cliente como aquele cara que traz uma carteira cheia de dinheiro e tratar ele como um ser humano que veio, que se interessou pelo teu produto. Ele se interessou pelo teu produto. Olha só que coisa muito legal. Ele podia ter se interessado pelo produto do fulano da esquina. Não, ele se interessou pelo teu. E não foi pelo teu produto que ele se interessou. Ele se interessou pelo visual que você colocou na tua vitrine. Ele se interessou pela postura do teu vendedor ou pela tua postura. E quanto mais você entregar para ele e que mais interessar ele vai ficar com você. Eu gostaria que fosse, assim, eu ia falar simples assim. Não é tão simples. Mas o mais verdadeiro que você puder agir, mais fácil o teu cliente vai entender e vai reconhecer você. Muito bom, Peter. A última pergunta aqui é da Rafaela Ferraz, tá? Ela, só para a gente não ultrapassar muito o teu tempo, o tempo do pessoal também, ela pergunta se na consultoria de imagem pessoal seria a mesma ideia de raciocínio. Claro, claro. Você tem que se relacionar com as pessoas de uma forma emocional. Você tem que saber quais são os seus, o seu gestual, né? Eu tenho um curso que eu falo. Eu trabalhei 21 anos em televisão aí no Brasil antes de vir para cá. Eu tenho um curso que eu ensino como você se relacionar com esse cara aqui. Por quê? Porque agora você está falando para um olho eletrônico. Ele não reage, ele não fala. E volta e meia você tem que olhar para baixo, porque eu estou vendo o Felipe aqui embaixo. Aí eu paro de olhar para você e você se sente deixado de lado. Então, assim, quanto mais a pessoa que trabalha a sua imagem souber que quem está do outro lado, independente de ser um olho eletrônico, um olho de verdade, ele está julgando se você tem a capacidade de interagir com ele, de se relacionar com ele ou com ela. Se você é uma pessoa simpática ou não. A gente consegue descobrir isso em poucos segundos. E a gente fala, não fui com a cara ou fui com a cara. Tem tanta coisa que faz você ir com a cara e não ir com a cara, precisa dar uma estudada nisso, porque isso realmente é um outro seminário. E aí, Felipe, vamos ter que fazer umas 2 horas, 3 horas, 4 horas de workshop aí, porque é muita coisa e tem que treinar. Não adianta só ouvir. Beleza, Peter. É Paulo, tá? Perdão, Paulo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou falando de Felipe e a minha cabeça está falando, não é Felipe, não é Felipe, não é Felipe. É mesmo. Sem problema. Ô, Peter, então tá, a gente tem mais uma palestra, então, com você na próxima sexta-feira, né? Aí nós vamos falar de neurobusiness. Nós vamos falar exatamente do que é isso que eu tô meio que desenhando na superfície, né? O que seria o neurobusiness, mas para que ele serve? Por que ele entra? Como é que ele começou e por que ele faz? É a diferença hoje. Hoje, você está em casa com dor. O neurobusiness te diz que você pode usar essa dor para você ir para frente ou para você despirocar de vez. Então, como é que você usa isso para o seu negócio? Show. Paulão, Então, obrigado, viu? Na próxima sexta-feira, palestra sobre neurobusiness com o Peter, novamente, só confirmar o horário aqui às 16 horas, né? Quero deixar um convite também para a nossa palestra de amanhã, para todos que estão aqui. Amanhã, 12/5, às 10 da manhã, temos uma palestra A Nova Fase da Liderança e do Comportamento, pós-2020. Essa palestra será às 10 da manhã. Eu vou deixar aqui no chat também o link para todos fazerem suas inscrições. Agradeço a participação de todos que interagiram aqui no chat, todos que estiveram ouvindo também as respostas, a palestra. Agradeço ao Peter, que está lá nos Estados Unidos, participando com a gente dessa palestra. A Dani, do Palestra Certa, também, que é nossa parceira aí já desse evento que a gente está organizando sempre aqui nas palestras. E é isso. Peter, quer deixar algum recado pessoal? Agradecimento? Olha, os nossos contatos estão aí na tela, né? Desde que a gente começou a responder, só falando que
Agradecendo a presença de todos, realmente, não é, como eu disse, o paradoxo da escolha não é fácil, a gente não sabe exatamente se aquela palestra vai ser o que eu quero ou o que eu não quero, e aí fica sempre pensando nas outras que deixou de ver para ver uma. Então, espero que quem ficou até o final esteja satisfeito, esteja com um bom nível de dopamina na cabeça. E para dizer também que tudo dando certo, permitindo, final de novembro eu estou em São Paulo, a gente vai fazer um workshop de um dia também, quem sabe a gente não faz aí com o Sebrae também, né? E se vocês quiserem mais informações, fala com a Dani aí nos contatos que a gente colocou, tá bom? Sem dúvida, vamos manter esse contato para fazer no Sebrae presencialmente esse encontro. Com o maior prazer. Show de bola, Peter. Um abraço a todos que participaram, obrigado novamente, Peter. Nos vemos na sexta-feira e todos aqui estão convidados para a palestra de amanhã. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau.